Isso aqui é branco, é? Tá bom. Comumente me dão um rosinha, comumente, mas hoje é o branco. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar, então, no estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e nós já vamos saltar para o capítulo 2, tá bom? Nós tivemos 4 estudos aqui no capítulo 1, vamos começar agora no capítulo 2. Nós não cobrimos o trecho do verso 27 ao verso 30, eu vou fazer menção dele agora, porque é uma ponte aqui para o capítulo 2. Daniel, você conseguiu pegar aquele slide? Tá, daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu vou te pedir. Vamos então ler juntos Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Faremos essa leitura conjuntamente. Vamos lá, juntos? Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, mais uma vez, nós pedimos que a graça, o favor do Senhor nos favoreça nesta noite, de fato, ajudando a nossa mente a compreender e ajudando o nosso coração a reconhecer e a desejar viver segundo o modelo que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Humildade, a maneira certa de viver, é o título que eu dou ao estudo de hoje. Você é uma pessoa humilde? Você já me ouviu fazer essa pergunta recentemente? Quando nós estudamos Efésios 4, de 1 a 3, que o verso 2 começa exatamente assim: com toda a humildade. Então note que eu falei recente, estou falando agora em textos diferentes, que esse é um assunto comum, é uma ênfase repetida na Bíblia. E nós vamos entender hoje o trato do apóstolo Paulo com os filipenses. Por que Paulo abordou esse assunto? Porque Paulo, por exemplo, falou do exemplo de Jesus, que deixou a glória, se fez homem. Essa é a pergunta: por que Paulo tratou desse assunto e, consequentemente, por que nós precisamos entender bem para viver bem? Então, vamos lá. Aqui, no capítulo 1, no versículo, por exemplo, 27 e 28, que eu vou ler, 1, 27 e 28, Paulo diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo,
para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, que em nada sejam intimidados pelos adversários. Eu vou ler até aí. O que a gente vê aqui? Que Paulo, aqui no final do capítulo 1, ele já começou a tratar sobre a unidade da igreja. Porque a igreja dos Filipenses estava enfrentando dois tipos de ameaças. Uma ameaça interna e uma ameaça externa. A ameaça externa era daqueles que ensinavam que a salvação não era unicamente pela fé. A ameaça externa vinha daqueles que perseguiam, mas havia também uma ameaça interna, e a ameaça interna era a falta de unidade. Eles viviam numa sociedade pagã e imoral. Então, externamente havia o tempo todo esse tipo de preocupação, mas a igreja dos Filipenses estava sendo atacada numa área vital. E qual era essa área? Que é a ameaça interna. É a quebra da comunhão, a falta de unidade. E Paulo ensinou exatamente nesses versículos que eu li agora, no capítulo 1, versos 27 e 28, porque uma igreja só será forte para lutar pela fé evangélica, ou pela fé do evangelho, a ameaça externa, se ela estiver forte internamente, se ela estiver unida, se ela estiver vivendo em comunhão. E é por isso que Paulo fala aqui de novo no verso 27, que eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, e então lutando juntos pela fé evangélica. Paulo então toca nesse assunto, e veja, ele começa o capítulo 2, continuando nesse assunto, ou seja, a necessidade da igreja viver em unidade, a necessidade da igreja dos Filipenses viver em comunhão. Paulo estava tão atento a esse problema, tão atento, esse era um dos assuntos principais dessa carta, uma das razões principais de Paulo ter escrito essa epístola para eles. Ele estava tão atento que ele enfatizou a necessidade de comunhão e de unidade, aqui no final do capítulo 1, como eu li há pouco, aqui no capítulo 2 e novamente no capítulo 4, dos versos 2 e 3, ele fala de novo, inclusive falando de duas irmãs preciosas, Evódia e Sintique, que eram cooperadoras com ele no evangelho, junto com outras pessoas. Essas duas irmãs não estavam caminhando bem, havia dificuldade entre elas, inclusive, note aqui, inclusive, ele diz o seguinte, ele faz um rogo objetivo, eu peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Entenda, quando Paulo está falando que vocês têm o mesmo modo de pensar, em outras palavras ele está dizendo, há um problema entre vocês, vocês não estão em comunhão, vocês estão com problemas relacionais e eu peço a vocês que no Senhor vocês resolvam isso. E veja aqui no verso 3, Paulo convocou uma terceira pessoa para lidar com esse conflito das duas irmãs. No verso 3 diz, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Às vezes, estou abrindo um parênteses aqui, às vezes um problema relacional entre duas pessoas, e quando esse problema persiste, e essas duas pessoas não conseguem lidar com esse problema, às vezes é necessário uma terceira pessoa entrar para conciliar, para ajudar.
E é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele convocou esse fiel companheiro, que nós não sabemos quem é. Mas uma terceira pessoa foi acionada para ajudar. E tudo isso, voltando ao ponto aqui, havia problema de unidade na igreja dos filipenses. E Paulo então escreve dando a resposta. Então veja comigo o verso 1 do capítulo 2, de novo. Veja, capítulo 2, verso 1. Paulo então, no capítulo 2, ele está continuando esse tema, mas agora ele vai ser ainda mais objetivo. Ele diz, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, e sim, há. Se há alguma consolação de amor, e a resposta é, sim, em Cristo há toda a consolação de amor. Ele continua, se há alguma comunhão no Espírito, e a resposta é, sim, há comunhão no Espírito de Deus. E a quarta consideração dele é, se há alguma profunda ternura e compaixão em Cristo, e a resposta é, sim, claro que há. Então, Paulo dá a resposta, ele diz, completem a minha alegria. Em outras palavras, já que vocês têm tudo o que vocês precisam em Cristo, então completem a minha alegria. O que Paulo quer dizer com isso? Completem a minha alegria. Lembra, ele está escrevendo para uma igreja amiga, para uma igreja próxima do seu coração. Os filipenses já eram um motivo de alegria para Paulo, por isso ele diz completa. A alegria já existia, só que ela não estava completa. Os filipenses eram cooperadores na obra com Paulo. Os filipenses eram generosos. Os filipenses tinham cuidado por Paulo, tinham apreciação por Paulo. E Paulo reconhece isso tudo. Por isso ele diz, ainda falta algo para que a minha alegria seja completa. É como um pai falando para os filhos, tá bom? Porque Paulo plantou aquela igreja, lembra? Atos 16, Paulo chegou lá, os primeiros a se converterem foram Lídia e aquelas outras mulheres, a família inteira de Lídia se converteu, depois aquela mulher foi liberta do poder do espírito maligno, não sabemos se ela se converteu, possivelmente, depois o carcereiro e toda a sua família, a igreja nasceu, é essa igreja que nasceu, são os filhos na fé de Paulo, inclusive nasceu debaixo de sofrimento, literalmente. Paulo então está dizendo, olha, nós somos amigos, nós temos carinho, nós temos consideração e etc., mas ainda falta algo para vocês completarem a minha alegria. E o que faltava era a unidade entre eles. Era isso que Paulo queria ver. Paulo queria ver uma igreja unida, não rachada. Paulo queria ver uma igreja que celebrava e por isso experimentava a comunhão juntos, e isso não estava acontecendo. Então Paulo argumenta dessa forma, já que vocês têm tudo isso em Cristo, essas quatro proposições que ele faz no início, já que vocês têm tudo isso, então vocês deveriam viver desse mesmo jeito, nessas quatro áreas. Pode pôr, por favor, o slide. Veja aí, Paulo diz que eles deveriam ter o mesmo modo de pensar. Na verdade, pode deixar aí, depois, não tem problema não. Paulo deveria então, veja ainda o verso 2, completem a minha carreira como? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e tendo o mesmo sentimento ou tendo a mesma mente. O que Paulo está dizendo? Tenha o mesmo modo de pensar, ou seja, que vocês concordem sinceramente uns com os outros, porque eles não tinham concordância.
A igreja estava dividida na sua maneira de pensar sobre vários temas, e isso estava dividindo. Então Paulo fala: meus irmãos, já que vocês têm todos os recursos em Cristo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, ou seja, concordando sinceramente uns com os outros. Depois ele diz: tendo o mesmo amor, em outras palavras amando-se mutuamente, porque vocês não estão se amando. O mesmo amor não está existindo entre vocês estão divididos. Em seguida ele diz: sendo unidos de alma e mente. Em outras palavras, Paulo está dizendo, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, um só coração, tendo um só propósito, uma só forma de pensar, um só coração, um só propósito. É isso que Paulo esperava deles. Isso significava completar a alegria. Paulo queria ver entre os filipenses unidade, comunhão. E por isso ele lista essas 4 áreas. Esse deveria ser o modo dos filipenses viverem. Era isso que faltava. E como nós somos os leitores contemporâneos dessa carta, a aplicação objetiva aqui é exatamente essa. Esse é o propósito de Deus na igreja e para a igreja. Esse é sempre o propósito de Deus, na igreja e para a igreja. Isso é ser igreja. Ser igreja do Senhor Jesus é pensar do mesmo modo, é ter o mesmo amor, é ser unido de alma e mente. Amar sinceramente, mutuamente, trabalhar junto com uma só forma de pensar, um só coração, um só propósito. Amém, irmãos? Mas talvez alguém vai dizer, mas isso é impossível. Isso é impossível, porque nós somos tão diferentes, nós pensamos tão diferentes. Existe um ditado entre nós que diz: gosto não se discute, não é verdade? Não é verdade? Isso é a maior mentira do mundo. O que mais se discute é gosto, é o que mais se discute. Nós pensamos diferentes, nós entendemos, nós pensamos diferente, nós vemos diferente, nós temos perspectivas diferentes. Então, o que é que Paulo está dizendo? Não, Paulo não errou, não é? Especialmente porque ele escreveu na inspiração do Espírito Santo. Paulo não está negando a diversidade de ideias, de pensamentos, ele não está negando isso, tanto que ele ensina sobre isso. Quando ele ensina aos coríntios, ele ensina que a igreja celebra a sua unidade em meio à diversidade. Eu já falei outras vezes que a uniformidade não é característica da igreja de Cristo. A uniformidade é característica das seitas. As seitas é que tem que ser tudo igual, não é? As pessoas se vestem do mesmo jeito, no sentido da indumentária, até os templos são iguais. Não, a igreja de Cristo, ela não deve expressar uniformidade, é o contrário, ela expressa unidade através da sua diversidade. Daí o exemplo do corpo que Paulo deu. O corpo não é feito de um membro só, somos muitos membros com muitas funções, e esses membros têm tamanhos diferentes, expressões diferentes, alguns inclusive não são nem vistos, porque são órgãos internos. Isso é o corpo, mas cada um tem a sua função, e a união dessa diversidade opera a unidade, um corpo. Então nós podemos pensar diferentes, mas nós não podemos deixar que essas diferenças nos separem, que essas diferenças nos rachem. Nós temos que conduzir tudo para Cristo, pelo amor. Nós podemos pensar diferentes, mas ainda assim nós podemos andar juntos. E se for uma questão de decisão grupal, aí nós temos
o consenso, e é por isso que nós seguimos, inclusive tem igrejas, olha só, nem planejava falar isso, mas como eu estou falando, talvez nem vou chegar no final do estudo, mas tudo bem, é assim mesmo. Mas tem igrejas, poucas, mas ainda tem igrejas, eu podia dizer o nome delas, que ainda usam o princípio da unanimidade total para alguma decisão em assembleia. É a assembleia que decide, mas uma decisão, ela só é chancelada se 100% concordar. Aí sabe o que acontece em grupos assim? Amarra tudo, quebra tudo, sabe por quê? Porque nós não temos o mesmo grau de conhecimento de tal assunto, nós nem temos o mesmo grau de maturidade sobre o mesmo assunto. Então é muito sábio pensar que a maioria, ela define uma decisão, e a minoria vai pensar assim, bom, já que a maioria dos meus irmãos tiveram esse discernimento, então eu vou reconhecer que eles tiveram esse entendimento a partir do Senhor, eu estou pensando diferente, mas eu vou acompanhá-los. Isso é ser unânime. Eu abro mão da minha perspectiva, eu abro mão do meu ponto de vista, e eu humildemente entendo, Deus deu esse discernimento para a maioria dos meus irmãos, então eu vou apoiar. É assim que a gente fecha a unidade. Eu não vou sair por aquela porta, ou por qualquer porta, não é? Isso é um princípio para a vida, tá? Não estou falando só de igreja, não, qualquer contexto, família, trabalho, qualquer lugar, mas especialmente na casa de Deus, a gente consolida esse mesmo modo de pensar, quando há amor e humildade no nosso coração. Quando a gente é humilde, a gente não vai fazer queda de braço com nada. Quando a gente é humilde, a gente vai ter prontidão para reconhecer, por exemplo, isso que eu falei. Se a maioria dos meus irmãos teve esse discernimento, então eu vou acompanhá-los. É assim que a gente tem o mesmo modo de pensar, e é assim que a gente também expressa o mesmo amor. Meu irmão pensa diferente de mim, eu não posso me irritar contra ele, eu não posso, esse pode parecer um verbo errado, provavelmente novo, mas é errado para você, mas eu não posso desamar o meu irmão, porque desamor é um substantivo, tá? Eu não posso deixar de amar o meu irmão, ou pensar o mal dele, porque ele não concordou comigo. Não, aí eu não estou amando com o mesmo amor, mas é isso que Paulo está pedindo. A igreja dos Filipenses estava dividida, ele diz, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e de mente, o que significa, como eu já falei, ter um só coração, ter um só propósito. Nossas diferenças não podem comprometer em nenhuma instância a unidade da igreja. Se a unidade da igreja está comprometida, isso significa, e nós vamos mergulhar exatamente nesse ponto agora, isso significa que o que estará guiando a nossa vida não é o amor, não é a humildade, é o contrário, é o desamor, é o orgulho e é o egoísmo. É o que estava acontecendo com a igreja dos Filipenses. Então Paulo escreve aí os versos 3 e 4. Ele diz, no verso 2, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e etc. E no verso 3 ele diz, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Interesse pessoal, nas versões antigas, está a palavra partidarismo, não é? Não façam nada por partidarismo ou vaidade, mas por humildade. Então você já viu o contraste aí, e já a gente vai olhar ali. Mas por humildade. E como é que a gente faz tudo por humildade? Ele diz aqui, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então vamos olhar aqui nesse quadro. Nesse quadro aí você tem aqui à sua direita aqueles
quadros de como não viver. Usando a expressão de Paulo, nada fazer por... Então, está aí embaixo. À sua esquerda, está o contrário, como viver. Mas é fazer tudo por... Não é? Então, como não viver? Nada fazer por partidarismo. Na igreja do Senhor, não pode ter partido. E o partido expressa exatamente isso, uma busca do interesse pessoal. Às vezes a gente pensa em partido, nós estamos pensando nos outros, não é? Lá tem um grupo, então eu vou decidir se eu vou me associar ou não. Mas a ideia original de partido não é essa. A ideia original de partido começa comigo. Eu vou escolher um lado. Eu vou escolher um grupo. Eu vou escolher um conjunto de ideias de acordo com o meu interesse, de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu creio. Então, quando alguém se filia a um partido político, por exemplo, ele está se filiando a um conjunto de ideias, nesse caso ideologia, porque é isso que ele pensa. Porque se ele pensar diferente, ele não vai de jeito nenhum para isso. Então a ideia de partidarismo não começa no outro e respinga em mim. Começa, na verdade, em mim. Porque, o que eu vou ganhar com isso? Exatamente. Eu vou me associar a pessoas, a ideias, a um grupo, a partir do meu interesse. Por isso, na nossa versão está exatamente assim, interesse pessoal. E o que é o interesse pessoal? É egoísmo. Mas Paulo diz, nada façais por partidarismo, por interesse pessoal, mas por humildade. Humildade. Depois ele vai explicar o que é humildade. Mas ele diz também, não fazer por interesse pessoal ou por vaidade. O que ele quer dizer com isso? Vaidade, nesse sentido, é causar uma boa impressão nos outros. Espera aí que... Vaidade, nesse sentido, é causar uma boa impressão nos outros, é buscar o reconhecimento próprio. Então, o que nos parece é que na igreja dos Filipenses tinha pessoas querendo se sobressair e nisso buscando reconhecimento, buscando aprovação. Eles queriam impressionar os outros. Nós não sabemos, Paulo não detalha. Impressionar os outros, talvez com as suas habilidades, talvez com a sua oratória, talvez com os seus recursos, talvez com a sua posição social, nós não sabemos. O que nós sabemos pelo uso da palavra que ele faz, é que havia uma busca de reconhecimento próprio. E isso está claro no contraponto que Paulo faz. E você vai entender agora o contraponto, porque ele diz, não façam nada pelos interesses pessoais, ou seja, por partidarismo. Não façam nada em busca de reconhecimento pessoal, que isso é vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores, melhores, mais importantes do que nós. Aí em seguida ele diz, é o contraponto, né? Ele diz, não tenham em vista somente, ele usa essa palavra, somente os próprios interesses, e o contraponto é, tenham em vista também os interesses dos outros. Pense no outro, considere o outro. E é assim então que ele está batendo de frente com um problema na igreja dos Filipenses. Então note, irmãos, essa igreja era uma igreja legal com Paulo,
era uma igreja amiga de Paulo, era uma igreja parceira de Paulo, porque Paulo diz no capítulo 4 que eles se associaram com Paulo. Muito próximos. Paulo depois também diz: eu estou com saudade de vocês. Uma igreja muito próxima do coração de Paulo. Porém, isso não cegava Paulo a ponto de Paulo reconhecer e tratar desse problema. Completem a minha alegria então, é o que ele pede, sendo unidos, vivendo como igreja. Porque o que estava guiando a vida deles era o orgulho. E Paulo apela então para a humildade. Paulo escreve essas coisas para os filipenses porque este era o seu ensino e o seu modo de viver. Veja se não era. 1 Coríntios 10, 24, Paulo diz assim: ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de seu próximo. Ele está escrevendo para outra igreja, em outro momento, mas ele está escrevendo a mesma coisa. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. A mesma coisa que ele falou para os filipenses. Ainda em 1 Coríntios, agora, capítulo 10, agora versículos 32 e 33. 10, 32 e 33, está sendo projetado. Ele diz: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Agora, rapidamente, olhe aqui o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: procurem em tudo serem agradáveis a todos. Meus irmãos, esse tem que ser um esforço do nosso coração. Nós temos que ser crentes agradáveis às pessoas. Você é um crente agradável? Vamos criar substitutos aqui, sinônimos para agradáveis, nesse sentido. Legais, compreensivos, companheiros. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que a gente tem que viver agradando o outro, para buscar identidade na opinião do outro. Isso é outra coisa. É verdade, tem muita gente que vive agradando os outros, porque a opinião dos outros define a identidade dele. Ele tem um problema de valor pessoal. Isso é verdade, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo nada disso. Paulo está dizendo outra coisa. Não sejam tropeços para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Aí ele dá o exemplo pessoal. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo dá o mesmo ensino para os filipenses. Era algo que ele vivia. E ainda em 1 Coríntios 13, 5, Paulo diz: o amor não se conduz de forma inconveniente. O amor não busca os seus interesses. Olha aí de novo. O amor não busca os seus interesses. Paulo falou isso aqui para os coríntios, ele também falou a mesma coisa para os filipenses. Porque o amor de Deus, o amor genuíno, o amor verdadeiro, ele nunca pensa em si mesmo. Ele sempre vai pensar no outro. Porque o amor que pensa em si, esse é egoísmo. Então Paulo está sempre mirando nos outros. Mas então Paulo decide dar um modelo para os filipenses. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo para eles: gente, vocês estão vivendo num padrão errado. O padrão de vocês como igreja está completamente errado. Completem a minha alegria. Vocês já são tão legais comigo, nós temos relacionamento, mas falta uma coisa: vivam em união. É isso mais do que tudo que eu quero que vocês
vivam e assim eu tenho essa alegria. Aí ele destaca, havia partidarismo, havia gente buscando reconhecimento pessoal, então não havia humildade, o que havia era o orgulho. As pessoas estavam pensando apenas nos seus próprios interesses. Paulo diz, não busquem somente os seus interesses, mas busquem o interesse do outro. Então, é isso que estava havendo, desprezo pelos outros. A igreja estava dividida, não havia união. Aí Paulo decide colocar um modelo diante deles, vai ser mais fácil assim. Olhem esse modelo, para vocês viverem em unidade. Desculpa, Daniel, estou te dando trabalho aí. Eu estou andando e eu obrigo o Daniel, então, a me acompanhar lá. Paulo vai colocar um modelo diante dos filipenses, mas a pergunta é, qual é o modelo? Ele poderia se colocar como padrão para os filipenses, não é? Ele poderia, mas ele não faz isso, ele não se coloca. Ele destaca Cristo como modelo de humildade. Paulo estabelece o padrão mais alto de todos e, ao mesmo tempo, o padrão mais claro, mais objetivo, para servir de parâmetro para você e para mim. E é como se Paulo estivesse dizendo, aqui está o exemplo que vocês devem seguir, e o exemplo é Jesus Cristo. Por isso, no verso 5, podemos voltar lá para o texto, no verso 5, Paulo diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pronto, aqui está o modelo. Vocês estão divididos? Vocês estão vivendo sem comunhão? Então, vocês precisam ter o mesmo padrão de pensamento que o de Jesus. E esse mesmo versículo, aí na NAA, é traduzida assim na NVT, que é a nova versão transformadora. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Então, notem que essas duas versões comunicam uma só verdade. A NAA diz, tenham o mesmo modo de pensar. E a NVT diz, tenham a mesma atitude. Mas, afinal de contas, é atitude ou modo de pensar? É a mesma coisa. Modo de pensar e atitude é a mesma coisa, porque você só agirá baseado na forma como você pensa. Você só vai ter a mesma atitude se você tiver o pensamento certo. Então, por isso, essa forma de traduzir, uma só verdade, a gente tem que pensar certo, para a gente agir certo. Dá para entender? Se você pensar errado, você não vai agir certo. E se você pensar certo, dificilmente você agirá errado. Na verdade, o nosso comportamento é a expressão externa do nosso pensamento, que é interno. Então, a gente precisa pensar certo. E qual é o pensar certo? Aí nós vamos para o modelo maior, que é Cristo. Paulo então destaca os dois estágios da humilhação de Cristo. Paulo põe Cristo em perspectiva. Ele está falando para os filipenses, olhem para Jesus. Se vocês olharem para o exemplo de Jesus, vocês viverão bem. Essa inimizade, essa desunião, esse desamor acabará, porque vocês terão o maior exemplo para seguir. Então, em primeiro lugar, versos 6 e 7, por favor, versos 6 e 7, que diz, mesmo que Deus, que Cristo, mesmo existindo na forma de Deus, vamos ler juntos, não considerou
A versão antiga diz, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Essa versão fica melhor para a gente entender, porque muita gente não sabe o que é usurpar. Usurpar é tomar por força, ou se agarrar a algo e não soltar de jeito nenhum. Essa versão diz que Cristo não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Não. Embora sendo Deus, Cristo não exigiu, nem se apegou a seus direitos como Deus. O contrário, o verso 7 agora. Vamos ler juntos? Pelo contrário, ele... até aí, aos seres humanos. Então, ao invés de Cristo ficar apegado aos seus direitos como Deus, Jesus se esvaziou. Esse é o primeiro estágio da humilhação do Senhor Jesus. É o Deus que se fez homem. Ele se esvaziou. O que significa isso? Isso no grego a palavra é kenosis. Ele se esvaziou, significa que ele, Jesus, desistiu dos seus privilégios divinos. Ele abriu mão, ele renunciou os seus interesses próprios. Isso significa que ele não usou a sua divindade para a sua vantagem pessoal. Você tem que conectar, tá bom? Ele está falando isso de Jesus como o argumento ao problema, à dificuldade dos filipenses. Pelo contrário, Jesus se fez nada ao assumir a forma de servo, ao se fazer homem, vivendo a vida comum de um ser humano. Então, o primeiro passo foi esse. Exemplo de Cristo. Ele deixou a glória e se fez homem. E como ele fez isso? Ele se esvaziou. Ele cedeu, ele abriu mão de suas prerrogativas divinas para se tornar um homem. E aí vem o segundo estágio, que ele foi homem que se fez servo até a morte, a humilhação de Cristo. A gente lê no verso 7b e no verso 8 assim: e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humilhação de Cristo desceu mais um estágio. Meus irmãos, já seria um abismo na nossa perspectiva, um Deus que deixou a sua glória para ser homem. Isso já seria demais, mas Paulo está mostrando um outro estágio da humilhação de Cristo. Ele foi das maiores alturas, da glória, da majestade, do trono do universo, para o ponto mais baixo possível. Ou seja, ele experimentou como servo a morte mais humilhante, vergonhosa, pavorosa e agoniante. Ele experimentou tudo isso. Por quê? Porque ele foi servo. Não apenas homem, mas ele foi servo. Era isso que os filipenses precisavam entender. Puxa vida, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei da Glória, ele experimentou tudo isso, e nós estamos brigando uns com os outros, estamos desprezando uns aos outros por causa do nosso orgulho. Nós temos que aprender com o Senhor. É isso que Paulo queria que os filipenses entendessem. Jesus não é apenas o Deus que se fez homem, mas o mais humilde dos homens, a ponto de negar a própria vida e aceitar a morte. Qual morte?
a pior, a mais dolorosa, a mais vergonhosa que existia. O Criador do universo morreu como o pior de todos os homens. Imagine isso, gente. O Criador do universo morreu como um bandido, um assassino, um delinquente. E Jesus não foi apenas um homem, porque ele poderia ser homem, mas ele poderia ter sido o melhor dos homens. Ele poderia ser um homem, mas ele poderia ter nascido como rei, como imperador, como um homem rico, como o melhor dos homens. Mas ele não foi apenas homem, ele foi o menor de todos os homens. Ele nasceu na pobreza, ele viveu na simplicidade, ele morreu na indignidade. Mas como assim? O Rei do Universo, o Senhor da Glória, o nome disso é humildade. Jesus é o maior exemplo, é o maior espelhamento de como nós devemos viver. E se nós somos o que somos, isso só é possível porque Jesus experimentou esses dois níveis de humilhação. Aceitou não ser Deus e se fazer homem, e aceitou ser o mais simples e humilde e inclusive desprezível de todos os homens. Foi servo de verdade. Por isso valeria a pena, eu não vou ler, mas valeria muito a pena a leitura de Isaías 53, porque Isaías 53 descreve muito bem esse declínio nesse sentido do Senhor Jesus, da glória à cruz. Meus irmãos, esse é o exemplo que você e eu precisamos decididamente, amém? Esse é o nosso exemplo. Jesus foi o exemplo para os filipenses, Jesus foi o exemplo aos coríntios, nos textos que eu li. Jesus é o exemplo para a quarta igreja batista, Jesus é o exemplo para você e para mim, onde quer que nós estejamos. Ele é o exemplo para a nossa vida. Você vai entender, eu espero chegar lá, eu vou dar uns saltos aqui, porque eu quero chegar lá no final, porque eu quero dar um destaque que você vai ver como isso é forte, como isso é poderoso para nós. Mas você já ouviu falar da teologia do gato e do cachorro? Quantos aqui já ouviram falar? A teologia do gato e do cachorro? Não? Então vai ser a primeira vez que você vai ouvir. A teologia do cachorro é assim. O cachorro é aquele animal, né? Incrível, né? Você joga um pau, ele vai lá e busca para você. Você está chegando em casa, você ainda está na rua, ele te reconhece pelos seus passos, e ele já te espera com a boquinha aberta, abanando o rabo. Assim é o cachorro, não é? Por isso que o cachorro recebeu esse título, o amigo do homem. E a teologia do cachorro é assim, o cachorro pensa assim de você, que é o dono dele. Você me alimenta, você me ama, você cuida de mim. Ele olha para você e pensa, você deve ser Deus, tão bom, tão cuidador, tão protetor, faz isso tudo por mim, você deve ser Deus. Essa é a teologia do cachorro. A teologia do gato é diferente, não é? Porque o gato é diferente, e o gato olha para você, e ele pensa a mesma coisa, puxa, você me alimenta, você cuida de mim, você me ama tanto, só tem uma conclusão, eu devo ser Deus, eu só posso ser Deus. Está vendo a diferença? A teologia do cachorro e do gato, às vezes a gente vive a teologia do gato. A gente olha para as pessoas e a gente quer ter o reconhecimento pelo trabalho que a gente faz, a gente quer ter o reconhecimento pelos dons que nós temos, a gente quer ter o reconhecimento por nossa aparência,
por nossas posses, por qualquer outra coisa. Aí você não pode esquecer que Paulo estava lidando com esse problema, quando ele falou de vaidade. Havia na igreja pessoas que queriam ser reconhecidas, mas não é isso. Ali tinha as pessoas que abraçaram a teologia do gato. Olhem para mim, me percebam, me vejam, me reconheçam, olhem quem eu sou. Mas está tudo errado. Se é para a gente escolher uma teologia, tem que ser a do cachorro. Quem pode cuidar tanto de mim, me amar tanto, me orientar tanto? Só pode ser Deus. Então eu tenho que viver uma vida que agrada a esse Deus. E esse Deus quer que eu olhe dessa mesma maneira para o meu irmão. Afinal, esses são os 2 grandes mandamentos. Jesus Cristo resumiu todos os mandamentos em 2. O primeiro, qual é? Ame a Deus. Como? Café. Você gravou já? Café. Isso está de acordo com Lucas. É Lucas que põe nessa ordem. Ame a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento. E o segundo grande mandamento é: ame o próximo. Não tem mandamento para a gente se amar. Tem gente que faz um malabarismo terrível, especialmente o humanismo. O humanismo vai dizer assim: você só pode amar o outro depois que você se amar. Não, nós temos um problema grave de hermenêutica no texto. Só há 2 mandamentos, é o Senhor Jesus quem está falando. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar o próximo. Em outras palavras, tire o foco de você, põe o foco no outro. Mas não foi isso que nós lemos nos 3 textos de 1 Coríntios? Não foi isso que a gente acabou de ler? E não é isso que nós estamos vendo no exemplo do Senhor Jesus? É isso, gente, sabe por quê? Porque se o Senhor Jesus fosse olhar para Ele, se o Senhor Jesus fosse um adepto da teologia do gato, eu vou dizer para você, você e eu não teríamos a identidade que temos. Nós não estaríamos onde estamos. Nós estaríamos onde, Celinho? Onde? Lascado, ferrado, detonado, mas na verdade, usando a linguagem do salmista, nós ainda estaríamos no lamaçal do pecado, no charco de lodo e perdição. Sim, nós estaríamos lá, e nós só não estamos lá, porque alguém diz, João na sua epístola, não no seu evangelho, na sua epístola, ele nos amou primeiro. E é por isso que a gente deve amar. E se João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto que deu o seu único filho, 1 João 3,16 diz que assim como Deus nos amou em Cristo, nós devemos amar o nosso próximo. O nosso próximo sempre tem que estar no nosso enfoque. Irmãos, se a gente viver a teologia cristocêntrica, se a gente olhar para o exemplo de Jesus, entender, Jesus fez tudo o que fez porque Ele não pensou nele, Ele pensou em mim. Isso que significa esvaziamento, isso que significa humilhação. Lá no Getsemane, quando os discípulos tentaram proteger o Senhor Jesus, quando Pedro, cortou a orelha de Malco, o Senhor Jesus falou, não é assim não, o meu reino não é na força, porque se eu quisesse, era só eu pensar, e logo viria uma miríade, milhões e milhões de anjos, me defender, mas não é isso, eu não estou me poupando, eu não estou querendo salvar a minha vida, estou fazendo tudo isso para salvar a sua vida, é pensando em você. Paulo está colocando bem alto o exemplo de Jesus, para que a igreja dos Filipenses experimentasse comunhão, unidade, que o orgulho fosse colocado de lado, mas que pela humildade o amor prevalecesse. Eu gostaria de estar falando aqui para a igreja cheia. Na verdade,
não por mim, mas pelo benefício do ouvinte, eu queria estar falando num estádio para milhares de pessoas, porque todos nós precisamos ouvir isso, saber disso para viver assim. Eu quero terminar então, e eu quero dar um destaque aqui, segura aí, tá, gente? Aí o verso 9, vamos lá, Wellington, por gentileza, o verso 9. Verso 9, então, diz que por causa do que Cristo fez, vamos ler juntos? Por isso, também Deus... Próximo, por favor. Para que... Amém. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Tá bom, então, qual foi o caminho que Jesus percorreu? Do céu para a terra, do trono de glória para a cruz vergonhosa, e da glória de ser Deus para a glória de Deus. Da glória de ser Deus, mas ele abriu mão dessa glória para experimentar a glória de Deus, ou a glória para Deus. Amém, irmãos? E foi por causa disso, porque ele viveu para a glória de Deus, que você e eu conhecemos a glória de Deus, e por isso nós podemos adorá-lo. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Verso 11 diz: toda língua confessará que Jesus é... Não, pode ficar mais forte. Que Jesus é Senhor. Mas espere aí. Senhor de quê? Senhor de quê? Ele não perdeu tudo? Ele não se esvaziou de tudo? Ele não se submeteu à posição de servo, ou seja, lembra quando ele lavou os pés dos discípulos? Ele assumiu a posição da pessoa mais desprezada. Ele vai ser Senhor de quê, gente? De quê? E aí é que está. Esse é o pensamento de muitos, que a humildade é uma vida de perdas, não é? Que o humilde não ganha nada, mas que o humilde perde tudo. E é essa maneira humana de ver a humildade, e essa maneira de ver é irreal, porque hoje nós vimos a maneira de Deus ver, e essa é a maneira real, e é assim que Deus vê. O humilde, ele não perde tudo, o humilde, ele ganha tudo. O humilde ganha tudo. Um dia, todo joelho, toda língua confessará que aquele que deixou a glória e se fez o pior dos homens, ele é Senhor. Ele será exaltado sobremaneira, diz a Bíblia. Deus o exaltou sobremaneira, é isso que a Bíblia diz. E 1 Pedro 5,6 diz que Deus também exalta o humilde, não é? Deus exalta o humilde. Mateus 23, 11 e 12 diz: mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. A exaltação é uma recompensa da humilhação. Quando a gente decide na nossa vida seguir esse padrão, esse modelo que Paulo colocou para os filipenses, e a gente segue esse modelo para a nossa vida. Gente, esse é um modelo para a vida, é para a gente viver assim diante dos nossos irmãos, é para a gente viver assim
na nossa família, no nosso relacionamento conjugal, relacionamento de pais e filhos. É para a gente viver assim no trabalho, no relacionamento com os outros, na escola, na universidade, na vizinhança. É para a gente viver assim, é um padrão de vida. O humilde, na perspectiva do mundo, ele perde tudo. Na perspectiva de Deus, ele ganha tudo. Porque não esqueça que a Bíblia diz não apenas que o Senhor Jesus reinará e governará e julgará esse mundo, mas a Bíblia também diz que você e eu, nós vamos julgar esse mundo com Jesus. É ela quem está dizendo. Então isso vai acontecer. Você e eu estaremos com Jesus e imagine, nós vamos julgar esse mundo. Isso é muita exaltação, não é? Então vale a pena seguir o Senhor Jesus. A motivação para você seguir, para você e eu sermos humildes, não deve ser a exaltação. Ele diz que vai exaltar aquele que é humilde, mas esse não pode ser o prêmio. Eu vou ser humilde porque depois eu vou ser exaltado. Essa não pode ser a motivação. A motivação deve ser: eu quero glorificar a Deus vivendo assim. A exaltação virá no tempo e no modo do Senhor Deus. Amém? Última consideração nessa noite. Nós queremos, de alguma forma, experimentar a exaltação, não é? Eu quero ser humilde para Deus me exaltar, mas a gente não pode se esquecer que antes da exaltação vem a cruz, e antes da cruz vem o esvaziamento. A gente só vai poder adorar a Deus e experimentar a exaltação que Ele fará em tempo oportuno, porque é isso que 1 Pedro 5,6 diz: Ele vos exaltará em tempo oportuno. A motivação é olhar para o Senhor Jesus. Então, o estudo de hoje nos ajuda a entender isso. A igreja dos Filipenses era uma igreja amiga, próxima de Paulo, mas precisava completar a alegria do apóstolo. Ela precisava viver em comunhão. O problema deles era o orgulho, a vaidade. Paulo os exorta e põe o exemplo do Senhor Jesus como o exemplo maior. Esse é o seu e o meu exemplo também. Sigamos, pois. Amém? Vamos orar? Quero pedir um voluntário que, por favor, ore, agradeça.